série moça de 102 capítulos. 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, grandes greves de operários começaram em São Paulo e se estenderam pelo mundo. Era um tempo de crise econômica. A gente tem que entender que guerras trazem crise. Não pensem que a terceira vai ser diferente. Oropório. 1922, marcha sobre Roma na Itália. Preste bem atenção nesse dado. Início do fascismo italiano. Logo depois da Primeira Guerra, o início do fascismo italiano. Pegou? 1928. Logo depois do fascismo italiano ter iniciado, a ordem religiosa conservadora. Vocês já viram na Bíblia original o Códex Colossenses 2, 18 ao 23? Que não há como refrear os prazeres da carne? Que a religião tenta refrear e quando tenta, agrava. Porque é a armadilha de Deus, né? E interessante, toda vez que você vê agora um católico dizendo essas igrejas evangélicas, eles não sabem o que é o Opus Dei. Aí eles vão dizer, mas eu sou católico, eu não estou nem aí com o Opus Dei. Não tem como eu não estar nem aí. A Opus Dei é a instituição mais poderosa dentro da Igreja Católica. De todas as instituições é a mais poderosa. Se o pijama santo não funciona, então é necessário se cortar após a masturbação. Para que a dor sobrepõe o prazer. Mais ou menos assim, uma colher de açúcar, uma colher de canela. Uma colher de açúcar, uma colher de pimenta. Tem que se cortar e sentir dor na mesma medida que você sentiu prazer. É loucura ou não? Isso existe até hoje. Não se pode ter amigos nem contatos com pessoas externas. Bom, a gente sabe que esses seminários funcionam assim, que esses conventos são assim. Você tem de amarrar um silício na coxa, espécie de instrumento de tortura com pontas metálicas. E não é uma seita. Seita sou eu. Seita é o ex. Nós somos a seita. É ou não? Que machucam a pele. Quanto maior for o seu desconforto, melhor para você vencer aí os desejos. E os teus desejos mais íntimos você tem que contar para os diretores e superiores, para que não seja um segredo com Satanás. Porque segundo eles, se você não conta as coisas que você deseja para os superiores, você está em segredo, em conluio com o diabo. Os que trabalham na Opus, na obra, todo o seu salário vai para o caixa da igreja. E a igreja administra. Vocês lembram da entrevista aqui com o ex-bispo Elcio? Vocês já foram lá no vídeo dele ver como é que estão os comentários, que eu pedi várias vezes para vocês fazerem isso e responder as pessoas lá? Já fizeram isso? Pelo bem do todo? Não é um pedido do Acre, por todos, não é por mim. Tem que ver o comentário das pessoas. Tamanho da ignorância. Tá difícil, viu? Dá uma olhada lá. São milhares de comentários ignóbeis. E por que eu estou falando isso? Porque olha só, a Igreja Católica, se não é a mesma coisa que as igrejas universal, mundial, é ou não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Você já pensou em jovens são aliciados, criancinha, para ir para esses, sei lá, conventos? Tem que colocar esse negócio na coxa, tem que contar tudo que eles sentem, que eles pensam, que eles desejam, e o pior, trabalham e dão todo o salário para Opus Dei administrar. Não é loucura? E não é seita. Seita é a filosofia Exaltrem. A Opus Dei é uma igreja católica dentro da outra igreja católica. Você entende? Foi o movimento predileto do polonês, do grande amado Papa João Paulo II. Isso que é interessante. Porque qual é o Papa mais querido
da história da Igreja Católica, pelo menos nos últimos 100 anos, é o Papa João Paulo II. E ele era o quê? Membro da Opus Dei. A partir de 1950, muitos agentes da CIA foram e são membros da Opus Dei. Nós não chegamos ainda na criação da CIA, só depois da Segunda Guerra, mas eu já estou falando para vocês que agentes da CIA participavam da Opus Dei. É a visão espanhola católica de uma igreja mais severa, mais conservadora e legalista. Se você me perguntar qual os dois países que não tenho nenhuma vontade de conhecer, eu respondo: Estados Unidos e Espanha. Um país muito evangélico e muito católico, totalmente ambos legalistas, tolos, atrasados, obsoletos. Até a beleza que for, a evolução que for, não me interessa. Mas quem é do show de Truman adora, né? Um ano depois, 1929, a Primeira Guerra traz a nova capital dos Sete Montes, são duas capitais de Sete Montes, para o cristianismo. Não mais Constantinopla, mas o Vaticano. Por quê? O que a Inglaterra fez? Conseguiu tomar Constantinopla da mão dos otomanos, derrotar os otomanos depois de 600 anos, retomar parte da Palestina, de Constantinopla, e não satisfeitos, agora eles vão conseguir uma nova capital para o cristianismo. 1929, após o iluminismo maçônico e científico, a igreja perdeu muito poder desde o século IV. Desde Constantino e depois Carlos Magno, a igreja ganhou, ou seria melhor dizer, tomou parte da cidade de Roma, parte do sul da França, mansões que ela tem até hoje na Inglaterra, Suíça, Espanha, que eram conhecidos como estados pontifícios ou estados da igreja. Foram formados por um conglomerado de territórios que basicamente permaneceram como um estado independente entre os anos 752 de Carlos Magno até 1870, sob a direta autoridade civil dos papas. Em 1870, as tropas do rei Vítor Emanuel II entram em Roma e incorporam a cidade ao novo estado. E em 1871, Vítor Emanuel II ofereceu como compensação ao Papa Pio IX uma indenização e o compromisso de mantê-lo como chefe de Estado do Vaticano, bairro de Roma, o Vaticano, onde ficava já a sede da igreja, segundo as leis de garantia. Eis que surge então o famoso Tratado de Latrão. Então vocês veem que tem a Primeira Guerra, surge o fascismo italiano e a fundação do Vaticano logo depois da Opus Dei. Percebe que a Opus Dei surge antes do Vaticano. E quem é que vai criar o Vaticano? O ditador fascista Benito Mussolini e o Papa Pio XI assinam o Tratado de Latrão. Tá vendo? Pelo qual a Itália reconhece a soberania da Santa Sé sobre o Vaticano, declarado Estado soberano, neutro e inviolável. A concordata também concede indenização financeira ao papado pelas perdas territoriais da unificação e torna o catolicismo a religião oficial da Itália. Quem é que está dando tudo isso para a Igreja Católica? Territórios, Estado e dinheiro. O fascismo, Mussolini, que agora comanda de novo a Itália e que é aliada do Bolsonaro. Não é interessante? São os aliados políticos do Bolsonaro que criaram o Vaticano, senhores. Revelare e os crentes. E os crentes apoiando, né? Nem sabem da história. O que eu tenho para mostrar para vocês?
o que está na aula Deus é Mulher. Se você não assistiu, você precisa assistir esse vídeo com essa capa ali, ó, de Maria e Jesus, cor de rosa, letra Deus é Mulher. Procura esse vídeo no nosso canal principal. Muitos de vocês não assistiram. Lá eu vou explicar o obelisco, a cúpula, a Vesica Piscis, a flor da vida, o que significa Vaticano, vaticínio, pelos demais da Igreja Católica, que agora, junto com o Papa Pio, conseguiram um estado oficialmente. Estão vendo? Importantíssimo você assistir esse vídeo depois para entender o formato do Vaticano e as assinaturas lá. O maçom Walt Disney assinou com Mickey Mouse, não é? Vocês não viram isso no último capítulo? Quem que criou a câmera? Thomas Edison. Quem criou o cinema? Quem criou Hollywood? Quem criou o Mickey? A Disney? Quem criou? E agora a gente vai para o personagem principal da história do cinema. Depois a gente volta para ver a crise e a epidemia. 1930, Superman. Uma cena inesquecível em que o herói faz com que uma garota desista de pular de um prédio. Vocês já viram isso? Ela ia tirar a sua própria vida. Mas o interessante é que ele está morrendo, envenenado pela radiação, e está tentando completar suas tarefas, sua missão, e mesmo assim, para morrer, ele ainda tem tempo de salvar uma garota que queria se matar. Não é incrível? Ela está prestes a pular de um prédio. Esse S do Superman é o S da serpente, é o S da sabedoria, da sapiência, de Salomão. Um homem super é um homem X, é um homem Deus, que é super. É um homem divinizado, evoluído, perfeito. É o Superman fazendo uma mitzvah, ou seja, uma boa ação. Escrito por maçons, desenhado por maçons, Superman foi o primeiro super-herói dos quadrinhos e hoje é considerado um símbolo da cultura americana. O herói foi criado em 1930 pelos judeus Joe Shuster e Jerry Siegel. Ele é o salvador da humanidade que vem de dentro da pirâmide do cubo. Olha aí, tá vendo o terceiro templo? O templo que eles acabaram de inaugurar agora nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, o templo dos Delta Cúpulos. E a salvação vem de dentro do cubo. Seu nome é Kal-El, quase Akel, né? Nome hebreu que significa tudo é El, tudo é o Criador, bem e mal. El, o prefixo nome de Deus, como Yah. Seu pai é Jorel, aquele que desceu de El com grande misericórdia. É um exilado do planeta Krypton. Ele é exilado desse planeta que alude à criptologia, que são os mistérios escondidos da Torá e da Cabala. Adotado por um casal de fazendeiros judeus, que é o casal cripto-judeu. São seus pais na Terra. E o pai do Superman na Terra se chama Jonathan, que significa dádiva divina. Superman originalmente era um personagem que pegaria os líderes militares de lados opostos. Olha o Kushner aí, ó, tá vendo? Que estivessem em conflitos e os colocaria na mesma mesa para conversar. Então quem é o Superman? Aquele que consegue colocar a direita e a esquerda para conversar, como uma espécie de Elon Musk, uma espécie de Kushner, do Trump, que acabou de dizer: eu resolvo esse negócio da Rússia e Ucrânia aí em um dia. Você está vendo por que ele fala isso? Porque essa linguagem é a linguagem de Superman, linguagem de salvador, herói. Deixa comigo, eu sou o Messias, eu resolvo isso aí. Ele é a profecia da Segunda e da Terceira Guerras Mundiais, pois o personagem precisa enfrentar suas raízes judaicas. A origem do homem de aço é o quê? Sansão.
O homem das 7 tranças, que também começa com S. Tá vendo? Sansão, Salomão. E a assinatura do homem de aço que enfrenta o antissemitismo. Quem são os filisteus? Os antissemitas. A força de Sansão, mas a capacidade política é de Moisés. Porque o Kalel escapa de Krypton em destruição em uma pequena nave espacial, num disco voador, o que se espelharia a fuga de Moisés do Egito ao longo do rio Nilo. Metáforas atualizadas. O nome mais tarde, Clark Kent, é uma metáfora fantástica para a perseguição dos judeus pelos nazistas que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos no contexto de 1930, mas quando a gente chegar em 39, eu vou repetir, vou fazer vocês lembrarem que o Superman, ele é o vaticínio disso, a preparação disso para enfrentar os antissemitas, nazistas, filisteus. E depois ele ganha um nome esotérico de Clark Kent. Veja só, revelarem. O diamante do Delta, tá vendo a assinatura maçônica? O Delta é a explicação de todas as coisas com um S de sabedoria, de sapiência, de Salomão, de Sansão e de tantas outras coisas, de serpente principalmente. Porque a serpente é esse símbolo de todas as coisas, a dualidade cósmica, como tudo foi formado. Ele é a figura do Messias, ele é a figura do Salvador, S de Salvador. E como eu já falei para vocês, Messias no português tem 3 S's, em outros idiomas tem 2 S's. Mesmo que seja Mashiach, ainda assim é o S do Salvador, porque salvar em hebraico é Shua. Você tem Joshua, o libertador, Josué, você tem Jesus e é Shua, Yahshua, aquele que vem libertar, salvar. Então sempre o Messias é o S, ele é o Shua, o Salvador. É uma figura perfeita, né? Para representar exatamente isso. Agora, o principal revelário para mim é quando ele foi feito pelos judeus maçons, 1930, que bate certinho com a Agenda 2030. Quando chegarmos em 2030, vai completar 100 anos de Superman. Não é incrível? 2030 vai dar certinho, exatos 100 anos. E ainda tem mais. Ao invés de asinhas ridículas, ele tem uma capa voadora. Está melhorando, né? Ainda assim está atrasadinho, mas está melhorando, né? Uma capa, pelo menos, é uma roupa. E isso remete à volta de Jesus original, que não é uma volta num cavalo, numa carroça, nem com espadinha. São metáforas. Na verdade, ele vem ufologicamente. E ele sai do planeta terráqueo numa nave espacial, de um cubo que aparece, e depois ele vai fazer o seu trabalho sempre ufologicamente. Toda a sua força, suas manifestações, o que ele faz é ufologicamente. E vocês já viram que o poder do Superman não é só o homem de aço Sansão, mas essa capacidade de vencer o tempo, espaço e matéria através de alta tecnologia, que é o que a gente chama aqui no X de Tecnotel. Então quem é esse Salvador que vem com pura Tecnotel? Não é? A Cristina está lembrando muito bem o Messias do Zoroastrismo e tudo mais, tudo conectado. Não tem. Para onde você olhar, está tudo ligado. É sempre a mesma coisa. Parabenizar quem fez o cartaz do Onix, acho que foi o Wilson, né? Está aí em breve em Goiânia. Lembrando que nós vamos abrir as inscrições sexta-feira aqui para esse grande evento, essa grande festa.